way up high, and the dreams that you dream of once in a love. Olá, aqui é a Isa Minatel, estamos aqui no nosso Instagram TV e eu queria falar hoje sobre uma coisa muito interessante que eu não sabia o nome, mas que aconteceu comigo. E depois, quando eu fui fazer o meu TED lá no TEDx Pedra do Penedo, em Vitória, eu conheci uma pessoa que me deu o nome para aquilo que tinha acontecido comigo. Do que eu tô falando? Tô falando da empatia cognitiva. O que é isso, Isa? Bom, vamos lá, vamos entender esse negócio. Empatia, todo mundo já tá careca de saber o que é, né? Se eu falar numa palestra, o povo fala em coro. Empatia, colocar-se no lugar do outro, né? É um negócio que já tá todo mundo já batido até de tanto falar, né? Mas o que é empatia cognitiva, Isa? Bom, quando eu tive meu filho, eu achava que eu sabia me colocar no lugar dele, né? É só pensar como seria, né, se eu estivesse no lugar dessa criança, desse bebê. E aí, por exemplo, quando ele estava numa situação de choro, eu falava, ai, será que ele está com o quê? Com alguma dor, com algum sofrimento? Enfim, eu achava que eu dava conta disso. Aí, eu comecei a ler o livro A Criança, da Maria Montessori. E quando eu comecei a entender, a aprender a absorver coisas sobre o desenvolvimento da criança, sobre como a criança se desenvolve, sobre o que significa ser uma criança de 1 ano que está aprendendo a andar, que nunca viu uma formiga e pôde ir até ela porque até então não andava, não tinha esse domínio. Então, quando está aprendendo a caminhar, não importa onde vai chegar, importa o caminho e descobrindo tudo e vendo tudo. E eu estava toda apressada e queria ir, e aquela criança enrolando, então já pegava logo no colo, já ia embora. Então, assim, quando eu li o livro e entendi que para a criança aquele momento de exploração, com calma, com paciência, fazia toda a diferença no seu desenvolvimento, eu fui capaz de me colocar no lugar dela, daquela criança, que no caso era o meu filho. Então eu só consegui ser empática e colocar-me de fato no lugar daquela criança depois que eu estudei. Por isso, empatia cognitiva. Depois que eu adquiri informações para o meu cognitivo, aí sim eu fui capaz de me colocar no lugar dela. Antes disso, eu não tinha condições cognitivas de me colocar no lugar dela, porque eu não sabia como ela funcionava, percebe? Porque a gente fala de empatia, colocar-se no lugar do outro. Aí a gente usa as máximas da empatia. Empatia é fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você, ou não fazer para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você. Numa regra assim, geralzona, até vale. Você não vai atropelar o outro porque o outro não gostaria que você atropelasse ele. Mas numa regra específica, nas situações mínimas, micro, né? Nas macro situações até rola. Você não vai matar o outro porque você não gostaria que matasse você. Até funciona para a maioria das pessoas. Vamos combinar que ainda é para a maioria. Nem é para todas, lamentavelmente, né? Mas para as micro situações, definitivamente isso não é empatia. Porque se eu vou fazer para minha criança como eu gostaria que fizesse para mim, o foco tá na criança ou tá em mim? Tá aqui, ó, no meu umbigo, no meu imbigo, né? E aí, do jeito que eu gostaria que fizesse para mim, eu saio fazendo para minha criança, para a criança do outro, para você. Isso não é empatia. Não, isso é egoísmo absoluto. Isso é egocentrismo, é achar que todo mundo que está em volta de mim funciona como eu. Então eu não faço para o outro o que eu não gostaria que fizesse para mim e eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Não! Eu tenho que fazer para o outro o que ele gostaria que eu fizesse para ele. Aí eu tô conseguindo me colocar no lugar dele, aí eu tenho que parar e olhar para ele. Quem é esse outro? Como é que ele gostaria que eu fizesse para ele? Ele tá com pressa? Ele tá tranquilo? Ele tá calmo? Como ele tá? Ele tá precisando de ajuda? Ele tá tranquilão, independente, querendo espaço? Em que momento de desenvolvimento ele tá? Ele precisa de espaço, ele precisa de tempo, ele precisa de apoio, ele precisa de mim, ele precisa da minha fala ou ele precisa do meu silêncio?
Ele precisa que eu elogie ou ele precisa que eu escute, que eu apenas observe? O que é que ele precisa? Você percebe? Aí o meu foco sai de mim e vai para o outro. Não faça para o outro o que o outro não gostaria que fizesse para ele, ou não precisa ou não necessita que façam para ele. E aí eu preciso saber quem é esse outro. Eu preciso conhecer esse outro, eu preciso estudar esse outro. Quando esse outro é um adulto, eu posso fazer perguntas, saber do passado, da história dele, porque me ajuda a me colocar no lugar dele. Quando esse outro é uma criança, não fala. Um bebê, né? A criança depois começa a falar, mas ela também vai conseguir me ajudar um pouquinho às vezes, mas eu preciso estudar. Eu preciso estudar, porque boa parte da minha empatia não vem pela conexão, vem pelo cognitivo, porque eu já rompi muitas vezes a conexão por conta de ter sido criado num mundo que deixa a gente dessensibilizado. A gente está desumanizando cada vez mais. Então eu já não estou mais muito conectada nem comigo mesma, nem com o outro. Eu estou num mundo competitivo. O outro é meu concorrente, o outro vai chegar primeiro, o outro quer passar na minha frente, Eu não estou mais conectada com o outro. Para eu voltar a me conectar com as pessoas, eu preciso entender de gente. Eu preciso estudar, eu preciso trabalhar o cognitivo para mudar o sentimento. Eu mudo o pensamento para mudar o sentimento, para mudar o comportamento. Eu vou repetir. Eu mudo o pensamento para mudar o sentimento, para mudar o comportamento. Quando eu penso que aquela criança, que eu estou apressada querendo fazer um monte de coisa, parou para olhar uma formiguinha no caminho, ela está se desenvolvendo. É a primeira vez que ela está vendo uma formiguinha na vida. Porque ela tem só 1 ano, agora são os primeiros passos, são as primeiras vezes que ela consegue decidir quando parar, onde ir, quando vir. E a importância desse processo de tomada de decisão é o embrião do processo de tomada de decisão. Então, se eu deixo isso crescer, se desenvolver, a criança tomar decisões, decidir quando parar, quando ir, quando voltar, quando continuar o caminho, que caminho fazer quando eu saio para passear com ela. Por que não? Por que não? É isso, eu queria trazer essa mensagem sobre empatia cognitiva e, a propósito, quem me apresentou esse nome lá no TEDx Pedra do Penedo, ou seja, eu palestrei, depois ela palestrou também, não lembro se foi nessa ordem, quem palestrou primeiro também, não importa, mas o que a gente palestrou juntas no mesmo evento, no mesmo dia, foi a Carolina Nalon, uma pessoa que eu conheço desde então e admiro muito, e me apresentou o termo empatia cognitiva, ou seja, era algo que tinha acontecido comigo, que eu não sabia o nome, e Carol Nalon me falou lá no TEDx Pedra do Penedo. Então, gratidão por esse aprendizado, por dar nome a uma coisa que já tinha acontecido comigo, que foi tão relevante, que foi tão importante, e agora eu posso compartilhar com o nome que agora eu sei o que é. Um beijo grande, eu espero que você esteja gostando. Por favor, deixa o seu comentário, eu não tenho ideia de quem tá aqui no Instagram TV. Lá no YouTube já tá top o negócio, nós estamos indo para 45 mil inscritos e eu quero mais, então vai para lá também, se inscreve, youtube.com/isaminatel. Toda segunda, quarta e sexta tem vídeo novo lá e tem inclusive vídeos sobre os atendimentos que eu faço, coisa linda de se ver, transformações maravilhosas e aprendizados únicos para a vida. Então vai para lá também, tá bom? Um beijo grande e até a próxima!